Olha, é de enojar até o mais calejado dos estômagos de qualquer pessoa que preze a liberdade de expressão. A ESPN Brasil, que deveria ser um exemplo de jornalismo esportivo sério e com liberdade editorial e de análise crítica, escancarou a sua covardia com a sutileza de um elefante com diarreia desfilando no meio de uma loja cheia de cristais. A suspensão de 6 dos seus principais jornalistas por tecerem críticas absolutamente pertinentes à CBF e ao seu atual presidente, o tal de Edinaldo Rodrigues, não foi só um vexame corporativo, é um atentado grotesco à liberdade de imprensa. Presta atenção ao que eu tenho a dizer a respeito disso. Meu amigo e minha amiga, caso você não saiba, o motivo pelo qual os jornalistas Jean Oddi, William Tavares, Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner, Paulo Calçade e Dimas Coppetti foram suspensos por 2 dias, e isso é mais sujo do que banheiro de balada noturna. Tudo isso porque os profissionais, durante uma edição do programa Linha de Passe na semana passada, resolveram fazer aquilo que jornalistas de verdade devem fazer também, que é reagir aos resultados de investigações, expor e criticar. Mais precisamente, eles deram palco e contexto, a uma reportagem arrasadora do jornalista Alan de Abreu, da revista Piauí, que escancarou uma série de denúncias gravíssimas contra o senhor Edinaldo e toda a CBF, que, ao que tudo indica, todo mundo ali está menos preocupado com futebol e mais empenhado em manter as suas contas bancárias no azul, assim como também de vários parças. Para você ter uma ideia, a reportagem apurou que, dentre uma série de barbaridades, a CBF gastou absurdos 3 milhões de reais com a ida de 49 pessoas que nada tinham a ver com a entidade ou sequer com as federações estaduais. Todo mundo foi para a Copa do Mundo do Catar em 2022. E isso sem contar os gastos com quem tinha algum tipo de ligação com a CBF. Um absurdo total. A reportagem da revista Piauí, para quem não leu, e eu recomendo que vocês leiam, desce o sarrafo com fatos, fontes e documentos, cara. E não é boataria de rede social, nem papo de boteco. É jornalismo sério, bem apurado, que levanta suspeitas sobre a gestão e os bastidores nada republicanos da Confederação Brasileira de Futebol. E ainda tem gente que reclama quando eu digo que eu torço contra a selecinha brasileira, porque é a selecinha da CBF. E o que faz a ESPN diante de tudo isso? Em vez de parabenizar os seus jornalistas e mais o editor-chefe por terem feito um bom programa, repercutindo essa extraordinária matéria da revista, a ESPN puniu os envolvidos com uma vergonhosa suspensão de 2 dias. Puxou o tapete dos seus próprios profissionais, se curvou diante do trono da cartolagem e acendeu uma vela para o altar da censura institucionalizada. Um vexame com assinatura executiva. Bom, só faltava que os jornalistas fossem demitidos, porque aí o que seria uma vergonha ia se transformar numa calamidade. Agora, outra calamidade é você não aproveitar o aniversário da Insider, agora em abril, cara, e deixar de adquirir as roupas mais confortáveis e bacanas do planeta, que não precisam passar, não desbotam, não retêm odores, e as roupas são lindas, cara. Olha só, essa camiseta, por exemplo, que eu estou usando, a bermuda, que é absurdamente confortável, tem o que? Vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, calças incríveis, tem as camisetas que tem cuecas que são hiper, ultra, mega confortáveis, e as camisetas incríveis, camiseta preta que a camiseta preta é quase uniforme meu, mas enfim, são roupas espetaculares e que transformaram o meu dia a dia numa experiência
completamente confortável, que traz um tremendo bem-estar. Ou seja, a minha vida ficou muito mais fácil, seja no trabalho ou nos meus momentos de lazer, cara. E você pode usar o link abaixo, aqui, né, no link abaixo, o nosso cupom REGISTADEU, tudo junto, e adquirir essas maravilhas com 15% de desconto. E se você juntar esse desconto com mais os descontos do site, você pode adquirir esses produtos espetaculares por até 30% de descontos, cara. Então, não vacila. Agora, voltando ao nosso assunto, não se trata apenas de suspensão, né? Que isso é um eufemismo covarde para silenciamento. Trata-se de uma rasteira traiçoeira, movida a telefonemas e bastidores, pressões de figurões e aquele tipo de acordo podre que cheira a mofo e a covardia. Segundo informações de bastidores, e aqui os bastidores falam muito mais alto que o jornalismo oficial, a alta cúpula da ESPN foi evidentemente comprada pelo Império Disney, né? Que já transformou o jornalismo esportivo num produto enlatado de fast food. A alta cúpula resolveu atender às reclamações da CBF, que olhem só, a CBF ficou melindrada com as críticas, né? Que peninha, né? Obviamente, por trás de tudo isto está o fato de que a ESPN, como eu já falei, foi comprada pelo grupo Disney, recentemente fechou um acordo para a transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. Sacou? O que a ESPN fez foi tentar não se indispor com a turma da CBF, mostrando aos seus próprios funcionários que quem manda tem o poder de fazer tudo para agradar aos parças. E é risível, se não fosse trágico, ver uma emissora que se vende como defensora da independência editorial enterrar de vez qualquer resquício de credibilidade por causa de pressão de uma entidade que historicamente opera no esgoto da moralidade. A ESPN, ao invés de proteger seus jornalistas, ela preferiu proteger o seu acesso, os seus privilégios e, claro, seus acordos publicitários. Dinheiro, como sempre, falou mais alto do que ética. A mesma ESPN que um dia foi sinônimo de análise profunda, agora se rebaixa ao papel de assessoria de imprensa disfarçada. A desculpa de que a suspensão ocorreu por conta do fato de que a alta cúpula da ESPN e nem o departamento comercial e nem o departamento de marketing da emissora, eles não foram avisados a respeito da pauta daquela edição do programa, isso é um negócio risível para qualquer pessoa que já tenha trabalhado numa redação algum dia. E essa confusão toda surgiu por quê, cara? Porque a CBF fez cobranças à ESPN depois que tudo foi ao ar. E quem trabalha com jornalismo esportivo certamente deu altas gargalhadas quando a CBF soltou uma nota oficial, né, entre aspas, né, dizendo, abre aspas, a informação não procede e que respeita a liberdade de imprensa com responsabilidade e não pede interferências de nenhum tipo na linha editorial de veículos de comunicação. Fecha aspas. Ah, claro. E aqui vai um recado para os engravatados que tomaram essa decisão vergonhosa. Vocês não apenas silenciaram vozes importantes do jornalismo, como também colocaram a cabeça da ESPN numa bandeja que foi servida à CBF com um molho de submissão e uma farofinha de hipocrisia. O recado foi dado e, é claro, crítica à cartolagem não vai ser tolerada. A verdade agora precisa passar pelo crivo do departamento comercial e do departamento de marketing. O mais irônico e deprimente disso tudo, cara, é que num cenário esportivo brasileiro tão carente de integridade, de investigação, de gente com coragem de peitar os dirigentes aí que tem umas moralidades muito duvidosas, quando finalmente alguém resolve falar, resolve investigar e apontar o dedo, é calado pelos próprios colegas de profissão. Porque é isso que essa suspensão representou. Uma traição à classe jornalística, um tiro na nuca da liberdade de expressão e um grito e um berro ali de salve-se quem puder dentro de um navio que afunda no mar da cumplicidade. A ESPN, com essa atitude absurda, ela entrou para o rol da vergonha jornalística nacional.
E o tal do Edinaldo Rodrigues, ele deve estar gargalhando na sua cadeira almofadada, né? Brindando com os seus uísques, com as suas águas importadas, enquanto ele assiste a imprensa se desmoralizar por si mesma. A pergunta que fica, aliás, as várias perguntas que ficam são: até quando nós vamos engolir esse tipo de censura disfarçada de decisão editorial? Até quando as grandes emissoras vão se ajoelhar diante dos interesses podres do futebol brasileiro? E mais importante, até quando os jornalistas de verdade vão continuar sendo punidos por fazer o que é certo? A ESPN cavou o seu próprio buraco e agora só resta à emissora o silêncio, o mesmo silêncio que ela impôs à verdade. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse caso horroroso. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito. Você concorda com a emissora suspendendo os jornalistas? Ou você realmente chegou à conclusão que liberdade de imprensa no Brasil, principalmente no meio esportivo, é uma mentira total? Coloca aqui nos comentários e não esquecem que eu muito em breve volto com mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.